Olá, galera! Que Deus abençoe vocês, amém? E a porção que eu tenho para compartilhar hoje está no livro de Mateus. Depois vai lá, pegue a sua Bíblia e leia, porque Deus pode falar muito mais com vocês, tá bem? Mateus 20, do versículo 1 ao 16. Lá conta a história dos trabalhadores da vinha. E aí Jesus começa contando essa história. Ele diz: o reino dos céus é semelhante a um proprietário que saiu para contratar alguns trabalhadores. E lá diz que ele, no início do dia, quando estava o sol raiando, ele contratou alguns por 1 denário para trabalhar na vinha dele. E aí ele saiu às 9 da manhã, encontrou alguns homens ali, sem ter o que fazer, contratou esses homens também, mandou lá para a vinha trabalhar. E aí ao meio-dia ele encontrou outros também que mandou para vir trabalhar. E depois às 3, e depois às 5, ele pegou, que já era o final do dia, pegou também esses e mandou lá para vir trabalhar. E aí chegou a hora da recompensa, a hora do salário, né, deles receberem a recompensa. E aí ele começou pelos últimos e começou a pagar 1 denário, o que ele tinha combinado com os outros logo no início do dia. Ele começou a pagar 1 denário para aqueles que começaram a trabalhar já no final do dia, às 5 da tarde. Deu 1 denário para os de 5, deu 1 denário para... Foi dando 1 denário, foi dando 1 denário. E os que tinham começado desde cedo ficaram pensando, então, se eles que começaram a trabalhar no final do dia ganharam 1 denário, então eu que comecei logo cedo, com certeza vou receber mais. E aconteceu que o dono daquela vinha, que o proprietário daquela terra, deu o mesmo pagamento. E eles não ficaram satisfeitos, ficaram chateados. E aí o dono da vinha disse: ué, mas eu não tinha combinado com você quando eu lhe contratei ao raiar do dia que eu ia lhe pagar 1 denário? Tome aqui o combinado. Agora você tá com inveja, tá chateado porque eu dei o mesmo salário para aquele, porque eu quis ser bom e eu quis dar para aquele que trabalhou às 5 da tarde o mesmo salário que eu dei para você? Jesus estava falando aí sobre o reino de Deus. O reino de Deus é semelhante a isso. Parece meio injusto, né? Mas para Deus não é não. Ele quer abençoar, Ele quer salvar todos, né? Alguns já começaram a obra desde jovens, desde cedo. Outros entraram na metade do caminho. E esses dias eu mesmo meditando. Oh, Senhor, eu queria tanto fazer mais para Ti. Às vezes vem uma frustração nos nossos corações, porque a gente não consegue fazer mais por causa, às vezes, do nosso trabalho, do nosso dia a dia, da nossa casa, da nossa família, de filhos. Tantas coisas que a gente queria poder dar muito mais, desde o início do dia até a noite. Mas muitas vezes a gente não consegue. Acontecem circunstâncias, situações que não consegue. Deus vê, gente, o mais profundo do nosso coração. Ele sabe que se Ele tivesse pegado a gente no início do dia, se Ele tivesse dado um dia todo pra gente fazer, a gente ia fazer de todo o coração. Foi isso que Ele falou comigo. Que a salvação, Ele dá pra todos. Independente do seu trabalhar. Lógico que Ele se agrada quando a gente pode fazer muito por Ele. Mas se a gente não conseguir fazer muito, pouquinho que a gente faz, se a gente faz de todo o coração, isso agrada o coração dEle, e há recompensa no céu. E não vai ter mais salvação para um e menos salvação para outro que trabalhou menos. Não, a Bíblia fala até de galardão, né? De galardão que vai acumulando, mas a salvação, gente, Deus dá igual para todo mundo. Se eu fiz mais, se eu fiz médio, se eu fiz menos, se você for ver até tem uma outra passagem na Bíblia que fala sobre os dons e talentos que Ele entregou. 10 a um, 5 a outro e 1 a outro. E Ele disse que eles multiplicassem. Por que Ele deu para um 10, para outro 5 e para outro 1? Porque Ele sabia a capacidade que cada um desses tinha. Mas Ele esperava que o pouquinho, aquele umzinho que Ele deu para aquele um, que Ele multiplicasse um mais. E aquele que tivesse 10 também multiplicasse. Mas aquele que tinha um só, enterrou, não multiplicou. Deus não, Ele sabe a nossa capacidade, Ele sabe o meio que a gente vive, as nossas necessidades, o que a gente precisa fazer, mas Ele sabe principalmente o nosso coração. Então, fique em paz. Se você não tem conseguido fazer grandes coisas, faça aquilo que Deus tem colocado na tua mão. O pouco que seja, faça com toda excelência, com todo amor, com todo o coração, porque a sua recompensa está lá, está com Ele. Tá no céu. Para ele nunca vai fazer diferença entre mim e ti, ou entre eu e um grande pastor. Não.
A salvação é para todos, porque Ele ama a todos. E Ele deseja que todos nós possamos ser salvos, que todos nós possamos entrar no reino de Deus. Amém? Então, assim, seja o pouco que você tem, dê. Se você tem muito, dê também. Se você tem um dia, pode trabalhar o dia inteiro para Ele. Glória a Deus, trabalha o dia inteiro. Mas se você puder trabalhar só um pouquinho, não se preocupa que Deus está vendo e Ele vai te recompensar. Ele não vai dar menos salvação para você, nem mais salvação para outro, porque a salvação é para os filhos de Deus, amém? Que Deus abençoe você e o capacite para fazer, seja o pouco ou seja o muitão, de todo o coração. Que a gente não tenha inveja, não tenha um sentimento faccioso no nosso coração, mas que a gente tenha um sentimento que agrada a Deus, amém? Um dia de vitória para vocês.